dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Nesta terça-feira de manhã, são agora exatamente 7 horas. Nós vamos juntos aqui até as 9 horas da manhã. Estou diretamente aqui do estúdio 7 com o John, diretor de imagens. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Pode botar o slide todo aí na tela, John, por favor? Nesta aula, nós vamos mastigar um pouco mais sobre macroeconomia, falando de PIB, inflação, desemprego, que são alguns sintomas aqui da atividade econômica, ok? Que nos ajudam a entender aqui o comportamento da economia nesse dia 6 de setembro do ano de 2022. Estamos às vésperas do feriado de 7 de setembro. Não é isso, minha gente? Câmbio. Olhando pelo IPTV, bom dia, povo de Landry Salles. Bom dia. Câmbio, Juliana Cavalcante Cardoso, bom dia, conectada com a gente aqui pelo YouTube. Vamos aqui adiante. Minha gente, no nosso mapa, no nosso roteiro de hoje, nós vamos falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto. Deixa eu mudar aqui a cor da fonte, né? Só um minuto aqui. Nós vamos falar sobre PIB, inflação, vamos falar sobre desemprego. Vou trazer aqui alguns dados para a gente dar uma apurada nessas informações de macroeconomia e como elas interferem nas empresas, nos ciclos econômicos. Ok? Beleza? O objetivo da aula de hoje é exatamente estar analisando estas importantes variáveis aqui. Da teoria à prática, eu quero apresentar para vocês uma lista de dificuldades que as empresas enfrentam em meio a uma crise econômica. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Vamos aqui, vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 9 horas da manhã com introdução aos sistemas econômicos e financeiros para o curso técnico em finanças, beleza? Essa leitura de mercado, ela se mostra muito importante, já que vocês estão estudando para serem futuros técnicos em finanças, e na gestão financeira uma empresa tem sua dimensão micro, a dimensão ali empresarial, são decisões que estão sob o controle da empresa. Pode voltar a imagem aqui para mim, John. As empresas têm a sua dimensão micro. Quando eu falo isso, são as decisões que estão sob o controle da empresa. Eu estou falando de precificação, falando do tipo de cliente que a empresa vai focar. Estou mencionando aqui a marca, né, toda a sua comunicação visual, a contratação da equipe, sacam? Né, os propósitos, as metas, né, as estratégias, a disponibilidade de capital. Tudo isso é decisão que está micro, no controle de quem está na gestão da empresa. O detalhe é que a gente também tem fatores extra empresa, e aí, sobretudo, do ponto de vista das questões macroeconômicas, que é o que a gente tem trabalhado nas últimas aulas. E elas vão influenciar sobre o comportamento da economia como um todo e também das empresas. E aí são fatores que vão influenciar a empresa
e que ela não tem nenhum tipo de controle, ela apenas absorve o impacto. O que a gente precisa avaliar é se as empresas têm a capacidade de estar se recuperando, não é? Absorvendo esse impacto, aprendendo e continuando a sua jornada. Beleza? Tudo bem? Ei, John, tu abre uma outra aba além do IBGE e clica aí bota aí Sebrae no Google e bota Feira do Empreendedor 2022. Dá uma olhada, porque é muito interessante. Quando a gente vai ver o Sebrae e este evento que vai acontecer, né, a gente consegue perceber aí a dinâmica empresarial. Tudo que a gente vai ver aqui no site agora do Sebrae, ele nos mostra, né, possíveis possibilidades de trabalhos para vocês, enquanto futuros técnicos em finanças. Ok, minha gente? Tudo bem? Vai ter uma feira do empreendedor no Sebrae que vai começar. Já tem muita gente inscrita, são muitas oficinas, são muitas possibilidades de vocês visualizarem, né, como vocês, enquanto futuros técnicos em finanças, poderiam estar se inserindo no mercado de trabalho. Esse é um exercício muito interessante. Inclusive, não sei em que medida o evento ele vai ser digital. Ele é presencial, não sei como é que vão ser, se vai ser transmitido pela internet. Feira do Empreendedor, o encontro com o seu futuro, vai começar amanhã, a partir de 10 a 11 no São Paulo Expo Experience. Aqui é o de São Paulo. Ei, John, procura aí Piauí, Feira do Empreendedor Piauí, né? Aqui o de São Paulo vai ser híbrido, né? Faz só vamos ver se a gente encontra aí. Eu acho que se tu fora de bota Piauí, Sebrae Pi. Pronto. Encontramos. Pode clicar aí. Aqui eu tenho uma página do Sebrae, da Feira do Empreendedor aqui do Sebrae, né? Piauí. E é o maior evento de empreendedorismo do Piauí. Esse aqui vai ser grande, viu? Pelo que eu ando vendo aí nos anúncios. Deixa eu baixar aqui, só um minuto. Na verdade, ele começa dia 8, né? Na quinta-feira, de 8 a 11 de setembro, no Centro de Convenções de Teresina. Vai ter oportunidade de negócios, palestras, informações, inovação, ideias. E aí é preciso fazer a inscrição. Não tenho certeza se ele vai ser híbrido ou se ele vai ser somente presencial. Deixa eu dar uma olhada. A programação, vamos olhar aqui, tudo 100% gratuito, basta se inscrever. Aqui, por exemplo, vocês como futuros técnicos em finanças precisam estar dando uma passeada e fazendo essas conexões, com o possível exercício profissional de vocês. De repente, vocês podem ser professores técnicos em finanças
e estarem profissionais técnicos em finanças e estarem trabalhando num restaurante, não é? Ou numa lanchonete ou na área de alimentação. Aqui tem uma palestra que é uma viagem sensorial através da culinária piauiense, onde se vai observar, sentir e se conectar às regiões. Isso aqui, inclusive, tem a proposta de ser uma atividade interativa. É curioso. Eu fui para tem um... John, tu gosta ali dos quiosques na beira do Riverside? Em frente ao Riverside tem o quiosque lá do Natos, né? Do Nonato. Cara, outro dia eu fui nesse quiosque lá de noite e tava com os amigos e a gente tava tomando umas coisinhas por lá. De repente, John, um cheiro bom danado. Na hora que você sente o cheiro da fome, o Nonato pega um pedacinho de bacon, ele bota lá Volta aqui para mim, John, por enquanto eu conto essa história. Ele pega um pedacinho de... Já a gente volta pro site. Ele pega um pedacinho de bacon, ele bota na chapa e começa a assar. Ali o cheiro, ele vai espalhando e a pessoa que não está necessariamente consumindo os tiragostos, os lanches, as comidas dele, a pessoa fica com fome. E aí vai pedir. Percebem como a coisa é sensorial e pega pelo olfato. Olhe como não basta você ter a visão de negócio somente do ponto de vista financeiro. Você precisa conhecer o negócio todo, toda a cadeia produtiva, o negócio todo, inteiro, e passando pelo operacional. Por exemplo, entendendo que se você faz esse tipo de estímulo sensorial, principalmente na base do olfato, você pode estimular o aumento do consumo das mesas das pessoas nos quitutes e nos tiragostos que de repente vai ter no cardápio. E isso vai repercutir, isso vai impactar, por exemplo, no caixa da empresa com mais entrada de grana. Sacam, minha gente? Então, essas jogadas, elas são muito interessantes. Eu gostei dessa proposta aqui de atividade interativa, onde ela vai tratar de culinária, de gastronomia, de comida, de alimentação, mas do ponto de vista sensorial. E como isso é interessante para a visibilidade dos negócios. Por vezes, a empresa tem um maior cuidado e uma atenção com a estética do que ela vende. De repente, a embalagem ou até a apresentação do produto. Eu digo do produto comida, do prato. Entendem? Nesse sentido, isso já é um estímulo além do olfato, já estimula o visual das pessoas que tendem a consumir mais. E isso, volto a dizer, é aumento de vendas, é mais entrada de caixa, de grana no caixa da empresa. Um outro dilema muito comum no ramo de alimentação é quando algum restaurante, por exemplo, ele cresce demais, ele é pequeno, e quando ele é pequeno, o número de clientes também é pequeno, mas a cozinha consegue preparar a comida gostosa, né? A comida saborosa, e aquilo cativa, você constrói uma carteira de clientes fiel. Aí, quando o restaurante cresce, aumenta a sua estrutura, aumenta, pelo menos fisicamente, a capacidade de atender as pessoas, não consegue, na mesma medida, melhorar a qualidade da comida e o atendimento fica comprometido. Você não tem uma equipe de atendimento que acompanhe o tamanho, o aumento da demanda, de clientes. E aí você vai ter muito cliente fazendo pedido, e o pedido demorando, ou o pedido não foi feito, mas não chegou lá à cozinha. Por quê? Porque eu tenho mais gente do que a minha equipe é capaz de atender. Mas isso é só falta de planejamento, no final das contas. Um outro problema é quando você consegue, de repente, o chefe lá de cozinha consegue fazer uma comida gostosa para um determinado volume de pessoas.
quando aumenta, pode-se perder a mão, né? Eu digo assim, digo no sentido de a comida, quando é feita em mais larga escala, é preciso ter cuidado, porque senão você vai perder a mão, perde o sabor, perde a qualidade. Aí você tem o atendimento comprometido, a qualidade comprometida, no momento em que a empresa estava esperando aumentar a sua participação de mercado. Percebam como não dá para ter uma empresa e ela ser gerida do ponto de vista de caixa. O financeiro está completamente descolado do operacional. É preciso que haja um diálogo contínuo, é preciso que haja troca de experiências, de visões, de percepções, para que a gente possa conseguir ajustar o negócio e fazer com que ele se torne rentável para os proprietários, para que ele seja capaz de remunerar os funcionários, honrar com os contratos com os fornecedores, com os credores, sacam isso, possa estar pagando os impostos em dia. Essas questões elas são fundamentais, porque a empresa é um microsistema e todas as suas dimensões elas precisam estar alinhadas. Você já pensou, um restaurante tem um marketing agressivo que atrai mais gente do que o restaurante é capaz de atender? Minha gente, tudo isso precisa estar planejado, precisa estar razoavelmente controlado. Até porque a gente sabe, né? Eu venho falando disso há um certo tempo aqui durante as aulas. Vocês vão perceber isso também ao longo de todo o curso, quando estiver falando de orçamento, quando estiver falando de fluxo de caixa, quando a gente estiver falando de balanço patrimonial, a gente vai ver que nem todo planejamento, aliás, nenhum planejamento, ele resiste ao campo de batalha. Você sempre que planeja e vai executar, na hora da execução as coisas saem diferente do que foi planejado, mas você tem um norte, mas você tem linhas gerais, e você vai dentro das linhas gerais ajustando a operação, né, àquela nova realidade. Sacam, minha gente? Então, é fundamental. Então, estou falando aqui de vários aspectos ligados à gestão de um restaurante e que acabam repercutindo do ponto de vista das finanças e do caixa de uma empresa. Eu acompanhei um restaurante uma época em que esse restaurante precificou mal desde o início, e isso foi um efeito em cadeia. Se ele precificou mal, minha gente, vieram um monte de problemas a partir daí. Bom dia, povo de Nova Santa Rita. Bom dia, profa mediadora Emanuela. Câmbio, câmbio, câmbio. Então, minha gente, esse restaurante botou o preço da comida muito barata. Só que a estrutura dele, né, era de atendimento e uma estrutura que pedia um valor mais alto, né, para cobrar dos clientes. Mas ele botou muito baixo, ou seja, a qualidade da comida era excelente, os produtos que ele comprava dos fornecedores eram de primeira, sacam? A estrutura ela era mediana, que também não era um restaurante chique, era mediana, só que o preço era de pratos, né, baratos. Então, o preço gerava um caixa que não era suficiente para atender, para cobrir os custos operacionais desse restaurante. Erraram na precificação. E aí tem vários outros detalhes. Era comida no quilo, era comida, não era no quilo, era o prato feito, né? A pessoa botava a quantidade que quisesse e pagava lá o valor. Minha gente, prato grande. As pessoas, como não era no quilo, enchiam, botavam muita comida nos pratos, né, para pagar barato, e não comiam tudo. Havia desperdício. O restaurante sempre muito cheio, né, óbvio. O detalhe é que, como o preço estava muito barato para uma estrutura mais cara, percebam, o caixa que entrava, você tinha muito trabalho e a grana que entrava no caixa não era suficiente para cobrir os custos operacionais.
e você olhava o restaurante cheio. Entendem? Olhem como decisões financeiras, elas podem comprometer todo o negócio, e eu estou falando só de um ponto que era preço. Depois ele tentou ajustar, reduzir o tamanho do prato para tentar minimizar, começou a cobrar taxa para quem estragasse comida, né? Botasse comida no prato, botasse muito, aproveitando que era bom o preço, que era barato, e não comia tudo. Então ele começou a cobrar, mas não foi suficiente. Este restaurante, ele fechou. Sacam como é importante a gente ter ali o conhecimento. O cardápio era muito diversificado, né? Ele tinha que focar mais, ele tinha que trocar os produtos de primeira, né? Que tem um valor mais elevado, por um produto mais barato, um tipo de carne mais barata, tipo, trocar a carne de primeira por carne de segunda ou de terceira. Se ele tinha num dia 3 tipos de prato, que ele reduzisse apenas para uma. São medidas, vamos dizer assim, para tentar amortecer o impacto. A gente tem restaurante que, quando foca no público-alvo, ele pode até cobrar mais caro. Ele vai atender menos gente. E a rentabilidade dele pode ser maior. Ou seja, ele fatura mais, entra mais grana no caixa, sem necessariamente ter todo o trabalho de lavar uma pilha de louças, né, de talheres, e de atender um monte de mesa e de tudo mais. Sacam? Por isso que a precificação é tão estratégica, mas a gente vai ter a oportunidade de estar falando disso aqui em outras disciplinas ao longo do curso. Tá bom? Beleza? Aí eu estou falando da importância que o analista financeiro, né, que o gerente financeiro, que o técnico em finanças, que estiver nas finanças de uma empresa, ele precisa ter um olhar sobre o negócio. Se envolvam, conheçam a coisa. Né? Por exemplo, o trabalho de professor no canal Educação é similar ao trabalho de um professor presencial? É diferente. A gente dá aula num estúdio, a aula é transmitida, o alcance é muito maior, né? É exponencial. Um professor que dá aulas numa sala presencial, ele está lá dando aula para um número mais limitado. A estrutura determina a quantidade de alunos que vão assistir aquela aula. De repente pode ser uma sala que comporte 30 pessoas, pode ser 40, 50, né? Não é adequado para o processo de ensino-aprendizagem, mas eu já dei aula numa sala com 80 pessoas, né? É muita gente, né? É difícil, as pessoas que estão no meio daquelas 80 pegarem todos os detalhes de uma aula, entendem? Então, não é adequado esse tipo de coisa, mas já aconteceu comigo, né? Mas é assim que a banda toca. Onde é que eu quero chegar? Bora imaginar que você dê uma aula para 80 pessoas numa sala de aula. Aqui no canal Educação, você dando aula num estúdio, óbvio, com o uso do suporte técnico, com a tecnologia embutida aqui. Eu tenho o John ali como diretor de imagens, a Juliana está acompanhando como prof assistente. Vejam, a gente consegue ter um alcance muito maior, uma exponencialidade. Numa sala de aula, uma aula ela se torna linear. Numa transmissão de mediação tecnológica, ela se torna exponencial. Você pode ter em um determinado momento 3, 4, 5 pessoas assistindo aqui, né? Essa aula registrada e gravada, ela pode voltar e pode ser assistida por 5, por 10 mil pessoas, entendem? Então, é muito exponencial esse negócio. Então, o trabalho é diferente. São caminhos diferentes. Qual é o objetivo final? Processo de ensino-aprendizagem. Né? Agora, são caminhos diferentes, entendem? Entre um professor da mediação tecnológica e o presencial. Não tem um melhor, não tem um
pior. Não é isso, são diferentes. A diferença está na escala. A escala do presencial, ela aí é mais limitada ao tamanho, à estrutura da sala, né? Vejam, aqui a mediação tecnológica, aí a gente tem uma exponencialidade muito maior. Faz sentido, minha gente, sim ou não? Oi, 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 Raíssa, bom dia, profa mediadora lá de Landry Salles, câmbio. Minha gente, sejam bem-vindos aqui pelo chat do IPTV. John, volta de novo lá pro link lá do Sebrae, para a gente dar mais uma olhadinha em algumas outras oficinas. Eu estou puxando sobre o mercado de alimentação, onde vocês podem trabalhar como futuros técnicos em serviços, negócio de serviços jurídicos, em finanças, e como vocês podem encaixar o olhar de vocês das finanças, né, nas diversas atividades aqui. Vamos aqui, uma outra palestra. O atendimento. Um bom ou mau atendimento faz com que entre mais ou menos dinheiro no caixa de uma empresa. Então, a área de finanças precisa estar conectada com o chão de fábrica, com a operação, com o atendimento às pessoas. É preciso ter um alinhamento entre essas duas coisas, entendem? O atendimento no marketing digital. Isso pode ampliar o market share de uma empresa. Quando eu digo market share, é um termo do inglês que é muito usado nas finanças, que é a fatia de mercado. O atendimento digital, se ele for falho, eu não vou conseguir ter uma boa experiência de atendimento das pessoas no digital. Isso vai limitar a minha atuação ou do meu negócio. Mas, se eu tiver um marketing digital calibrado, eu posso conseguir atrair pessoas, né? Eu posso aumentar fluxo de vendas, eu posso aumentar a grana que entra no meu caixa. Faz sentido, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Bom dia, povo de Joaquim Pires, a terra da Lagoa do Cajueiro. Estou vendo aqui conectados conosco no IPTV também, Buriti dos Montes. Bom dia, bom dia, bom dia. Buriti dos Montes, a terra do Canyon do Puti. O que mais que eu posso ter aqui de atividades aqui para que vocês possam calibrar aqui o olhar de vocês das finanças, como aumentar as vendas, renegociando dívidas. Aqui no Renegociando Dívidas, percebam, aí a gente já está falando, né, principalmente da esfera das finanças, né? Inclusive o palestrante aqui, o Antônio Cláudio, é um peixe meu, né? Gente boa demais, um profissional das finanças aqui. Ele é advogado empresarial e está falando sobre entendendo e renegociando dívidas. Essa é uma necessidade tanto de pessoas como de empresas, entendem? Tem empresas que podem estar em dificuldades financeiras e precisam fazer essa renegociação de dívidas. Tem aqui oportunidades de negócios no agro, são outras oportunidades de negócios que podem ser desenvolvidas por vocês na área das finanças. Como tornar sua pequena propriedade rural lucrativa. Aqui é uma outra atividade muito interessante, né? Faz parte do raio de preocupações de um profissional de finanças que de repente queira atuar. Qualquer propriedade rural, né, que queira ser lucrativa, né, ela precisa desse olhar das finanças. Vocês podem calibrar isso, ok? Como atrair e reter os melhores profissionais para a sua empresa. Uma equipe de trabalho talentosa e dedicada, ela pode representar entradas de caixa na empresa? Com certeza. Né? Como o contrário pode significar a perda de caixa da empresa. Entendem? Olha a conexão entre as finanças e olha a conexão aqui entre as finanças e entre a gestão de pessoas. Beleza? Vamos ver o que mais tem aqui.
escolhas inteligentes para o seu bolso, aqui, informatização dos serviços para os cidadãos. Né? Olha aí, é o processo de informatização. A gente passa por um cenário onde cada vez mais, né, você tem uma dimensão digital, né, híbrida, né? Ela existindo em paralelo às atividades presenciais da empresa. Bom dia, coronelinos! Câmbio, se conectando conosco aqui pelo chat do IPTV. Também, aliás, pelo IPTV, só começam a participar pelo chat depois de me dar o bom dia, coronelinos. Bom dia, povo de Rio Grande do Piauí. Bom dia, bom dia. Cadê vocês pelo chat? Eu estou falando aqui, povo, da Feira do Empreendedor, que vai começar de 8 a 11 de setembro, e que tem uma série de palestras que podem ajudá-los. Se vocês entrarem no site, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver uma programação. A programação é cheia de pistas de futuros possíveis trabalhos de vocês enquanto futuros técnicos em finanças. Bom dia, coronelinos. Câmbio. Como aumentar a produtividade com redução de desperdícios? Minha gente, há muito desperdício. Deixa eu voltar para o ramo de alimentação. Num restaurante, numa lanchonete, tem muito desperdício. Eu tive um aluno de administração, volta aqui para mim, John, por favor. Eu tive um aluno de administração que trabalhava numa franquia muito famosa de fast food aqui em Teresina. Né? A franquia ela é nacional, eu acho que é internacional. Né? E aí essa franquia, você mesmo monta o seu sanduíche. Né? Sanduíches de 15 centímetros o pão, ou de 30. Eu só vou de 30, John. O meu negócio aqui, né? Eu boto para descer. Pensa na coisa que eu gosto é de comer, viu? Então, só ia no sanduichão de 30 centímetros. Então, lá você vai montando, né? Você escolhe lá os bichos lá, o tomate, a cebola, né? A azeitona, o alface e tal. E eram produtos, e são produtos muito perecíveis depois de manejados. E de um dia para o outro fica complicado você armazenar e você guardar. E esse meu aluno de administração, inclusive, chega a dar, inclusive, uma orientação lá para o gerente, né, de como não deixar os desperdícios, né, de legumes e de hortaliças estragando. Inclusive, ele estava falando na perspectiva de embalar e poder estar doando para pessoas com fome, porque aquilo ali não ia ser reutilizado no negócio, para doar para pessoas. Aquilo ali, inclusive, poderia fortalecer a imagem da empresa, né? Da franquia. As pessoas podiam se estimular mais a comer, porque diz assim, se estragar aqui, ou se houverem sobras de tomate, de cebola, de alface, bem, aquilo ali está sendo bem feito, porque aquele produto ali que seria desperdiçado, ele será doado para pessoas que necessitam. O gerente não acata a ideia, o gerente simplesmente optava por jogar no lixo o resto de alimentos que ainda não estavam estragados, né? Mas que se passasse de um dia para o outro iria estragar. Então, assim, é complicado, né? Vocês lembram que a gente já trabalhou, vocês trabalharam em aulas anteriores a coisa do tripé da sustentabilidade? O negócio ele precisa ser economicamente viável, mas ele precisa também ser socialmente justo, ele precisa ser ambientalmente correto, sacam? Então, entra nessa pegada, isso é fundamental. Essa franquia, o gerente não tinha esse olhar. Então, não tem muito o que fazer. Ele me falou, esse meu aluno, com muita frustração, entendem? Por conta disso. Silvia, bom dia, profa Silvia, mediadora lá em Coronel José Dias.
Bom dia, coronelinos, povo de Nova Santa Rita com a profa Emanuela, povo de Landry Salles com a profa Raíssa, câmbio, Joaquim Pires, como é o nome da profa mediadora de Joaquim, o profa mediadora de Joaquim Pires, por favor, me digam aí, câmbio, é o professor Chaguinha, me tire a dúvida aí pelo chat, por favor, ou se eu estou enganado. Ok, minha gente. John, volta aí a imagem de novo aqui. Opa, é o prof. Chaguinha lá em Joaquim Pires. Beleza, prof. Vejam, aos poucos, né, mesmo sem o contato presencial, eu vou calibrando aqui, tentando forçar a memória para a gente aprender o nome do povo. Se fosse presencial, eu já tinha aprendido, viu? Eu já tinha na hora, já tinha aprendido. Aqui a distância é um pouco mais difícil. Me perdoem se eu falhar em algum momento, tá bom? Prof. Emanuela de Nova Santa Rita, a Raíssa de Landry Salles, o professor Chaguinha de Joaquim Pires. Aí tem a Silvia também de Coronel José Dias. Vamos lá. E por aí vai. Aqui tem mais coisas aqui. Aqui tem insumos piauienses e a fusão com a culinária francesa. Vejam só. Aqui tem uma coisa interessante. Amarante, cultura e turismo. Por exemplo, na cidade de Amarante tem um polo turístico lá. Tem um empreendimento lá que é o Lira Ecopark, lá em Amarante. Muito interessante. Vocês, por exemplo, podem ser profissionais técnicos em finanças trabalhando, por exemplo, num ecoparque, né? Numa fazenda que vende... O que é o Lira Ecopark vende? Experiências rurais, certamente para famílias urbanas. O povo já mora na cidade, quer experiência de interior, quer se hospedar no campo, né, na zona rural. Para quem já mora na zona rural, isso não é tanta novidade. Mas para quem mora na zona urbana e não tem um sítio, não tem amigo com sítio ou qualquer coisa parecida, é público-alvo para esse tipo de negócio. E esse tipo de negócio precisa ter o olhar da gestão, né, financeira. O que mais aqui? Novos cenários e oportunidades na construção civil. Inclusive, eu tenho que fazer minha inscrição hoje para esse negócio aqui, para essa... Olha aqui, Pix e máquina de cartão. Como organizar os meus recebíveis. Aqui também está embutido dentro da lógica das finanças. Ficou claro, minha gente? Qual é a melhor opção? Como é que a gente calibra aí as coisas? Ainda tem empreendimento que não aceita Pix. Faz sentido, minha gente? Meus caros futuros técnicos em finanças. E por aí vai. Como registrar a marca, né? Ok. Bem, é muita atividade aqui. Muito interessante. Os desafios da liderança feminina nos negócios. Precisamos de mais mulheres nas gestões financeiras das empresas. Sacam, minha gente? O olhar feminino, a preparação feminina, a preparação do profissional de finanças conectados com o olhar feminino. É muito importante, é muito enriquecedor. Landry Salles aqui. Hoje em dia o Pix tem até na barraca do cachorro quente. Pix é vida. Então, não é, profa? É verdade, profa Raíssa. Agora veja só, tem lugar que ainda hoje não aceita Pix. Vocês acreditam num negócio desse? Eu ainda não calibrei o meu WhatsApp pagamento. Eu ainda não calibrei ainda. Né? Confesso que não sei, eu estou esperando, mas eu vou calibrar, porque é uma outra forma de pagar também, né? Pelo WhatsApp. Beleza? É isso. John, pode voltar o slide aqui para mim. Aliás, pode voltar para mim aqui. E agora nós vamos para o slide. Ok, minha gente? Essa rápida passeada é para ajudar vocês a perceberem as várias oportunidades
de trabalho que se apresentam para vocês enquanto futuros técnicos em finanças. Todas as empresas precisam disso, tá bom? Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John. Câmbio. Vamos adiante. Como é isso? É seguro? Nova Santa Rita, eu estou entendendo que é, prof. Emanuela. Eu estou entendendo que é seguro, mas eu confesso que ainda não calibrei. Se você olhar no seu WhatsApp, eu acho que você vai achar lá no cantinho superior direito, você vai clicar lá, aparece lá uma opção lá do WhatsApp Seguro. Você tem que conectá-lo, eu acho, com o aplicativo do banco. Se você tiver no celular, aí você consegue fazer pagamentos diretos pelo WhatsApp, né? Sem necessariamente usar o Pix. Também nunca tentei, viu? Também nunca tentei, prof. Emanuela. Eu acredito que seja seguro, sim, viu? Vamos apurar. Porque pode ser uma interessante resposta ou uma interessante fonte de caixa para as empresas, né? Fazer negócio pelo WhatsApp, já que está todo mundo lá dentro daquele aplicativo. Beleza? Minha gente, vejam só, uma economia, ela tem ciclos econômicos. Deixa eu calibrar aqui, já está aqui, ó. Ela tem ciclos econômicos. Só um minuto. Ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos influenciam os mercados. Deixa eu explicar como essa coisa funciona. Eu vou de marca texto, o preto aqui. Eu vou fazer um gráfico, certo? E aqui nesse gráfico, eu vou ter o comportamento da atividade econômica. Eu já falei para vocês que o PIB é o Produto Interno Bruto, é a capacidade da economia de produzir. PIB é aqui. E aqui é o tempo, aqui são os anos, né? E aqui eu vou ter o comportamento da economia aqui, ó. Aqui é como se fosse o zero, né? Então vamos aqui. A economia parte do zero. Aí ela tem um aquecimento na atividade, uma queda, aquecimento. Aí ela cresce. De repente ela cai, ela oscila, né? Recessão econômica. Eu fiz muito longe, deixa eu botar ela mais para cá. Só um minuto. É assim o comportamento de uma economia. Ela vai crescendo, cresce, se empina, né? Ela cai, né? Cai. Opa, caiu abaixo de zero, ela pode voltar e aqui de repente eu tenho uma recuperação econômica. Vamos simular que isso aqui seja um comportamento da economia ao longo dos anos. Vejam, nós temos aqui algumas fases de um ciclo econômico que vão afetar uma empresa. Eu vou marcar aqui de pretinho. Aqui eu chamo que é a fase da prosperidade. É a prosperidade. Ou seja, é o pico do crescimento econômico. Até porque aqui, esta fase, ela é a fase do crescimento econômico. Deixa eu ver se eu escrevendo fica mais bonitinho. Acho que fica melhor. Crescimento econômico. Ok, ó. Eu tenho um crescimento econômico, eu tenho uma prosperidade ali que é o pico. Depois eu tenho uma outra fase. Essa aqui eu chamo de recessão econômica. Recessão econômica. É uma outra fase do ciclo econômico. Aqui embaixo, no fundo do poço, né, eu vou ter aqui, no fundo desse vale, eu tenho se ela se prolonga por muito tempo, uma depressão econômica. Sacam? E aqui eu tenho uma outra fase. Essa parte aqui. Eu vou puxar ele bem aqui para cima porque eu estou sem espaço.
essa fase aqui é a recuperação econômica. Recuperação econômica. Ok? Essas são as fases do ciclo econômico, ó. Deixa eu marcar aqui para ficar bem visível para vocês. Cada ciclo desse afeta as empresas nas quais vocês poderão estar trabalhando. Ok? O crescimento econômico, você vai ver aqui, ó, vou marcar aqui de azulzinho. O crescimento econômico, por exemplo, você tem o aumento das vendas no mercado, os consumidores estão comprando mais, as empresas vendem mais, elas precisam encomendar mais matérias-primas dos seus fornecedores. Elas contratam mais profissionais, porque o que elas têm não dá conta do atendimento. Tem empresa que aumenta o tamanho dela, aumenta a sua estrutura. Tem empresas, ou seja, que já existem, que aumentam a sua capacidade. Tem empresas que surgem nesse momento, pegando essa formação de onda crescente, entendem? Tem empresas que contratam mais serviços, como consultorias, como contratação de tecnologia da informação, ok? Né? Para melhorar processos. E aí é crescimento econômico. Você tem uma redução do desemprego, porque é gente que estava desempregada e gente que passa a estar empregada, começa a estar trabalhando. E aí tem renda e aumenta o consumo. Vocês sacam isso como é o crescimento econômico? Nesse momento de crescimento econômico, a gente tem aí um aumento da demanda, né? A compra de produtos e serviços ela vai se expandindo, ela vai aumentando. Mas, no crescimento econômico, a oferta ainda é maior do que a demanda. Ou seja, eu ainda tenho mais gente vendendo do que gente comprando. Ok? Esse é um ponto. E aí vai subindo, a economia se empina, né? Nós temos aqui o pico. Aqui o consumo é grande no crescimento, ó. O consumo das famílias é grande, o investimento das empresas é maior, né? Ele cresce, ok? Os gastos do governo são maiores nesse período aqui. Aí chega no pico, na prosperidade. Quando chega na prosperidade, aí tudo ainda está como no crescimento econômico, mas tem um detalhe. Aqui nesse ponto, aí eu já tenho... deixa eu botar aqui, não fez muito contraste do roxo com o vermelho. Né? Deixa eu botar aqui o amarelão. Né? Aqui na prosperidade, aqui já tem um detalhe. Tudo isso que acontece no azul, só que aqui a demanda ultrapassa a oferta. Eu já tenho mais gente comprando do que gente vendendo. Quando mais gente começa a comprar do que vender celulares, computadores, casas, apartamentos, lotes de terra, quando eu tenho mais gente comprando isso do que gente vendendo, vai aparecer um negócio chamado de inflação. Aumento generalizado nos preços das coisas. Faz algum sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não? As coisas começam a aumentar de preço para além da capacidade das pessoas comprarem. E uma inflação que não é controlada, ela corre um grande risco. Um risco de... Ela desorganiza a economia, ela desorganiza a capacidade de consumo das pessoas, ela desorganiza a capacidade de planejamento das empresas. O próprio governo vai enfrentar dificuldades para encarar a inflação. E aí na prosperidade, que é bom, mas veja, ela já é o pico, o crescimento econômico se esgota. Né? E aí essa inflação, ela começa a se transformar em... Uma atividade econômica que estava em alta, ela começa a esfriar, ela começa a cair. Minha gente, olhando isso aqui, a gente consegue, junto com as outras aulas, a gente consegue assistir televisão de um jeito diferente.
A gente consegue ver as notícias, né, de televisão, sejam locais, regionais ou nacionais ou internacionais, a gente vê já de forma diferente. Minha gente, aí eu tenho um outro elemento do ciclo econômico. Eu tenho a recessão econômica. A atividade econômica esfria, ela cai. Se as pessoas compram menos porque as coisas estão muito mais caras do que o que elas ganham, então você vai ter aí queda nas vendas, as empresas vendem menos, elas encomendam menos matérias-primas e insumos dos fornecedores, ela não precisa mais de tantos funcionários, então ela começa a demitir funcionários. Era gente que ganhava salário e agora não tem salário, então vai cair o mercado de consumo. As empresas, por comprarem menos, as empresas vão investir menos, sacam isso? Então, eu começo a ter esses problemas. Como o mercado de consumo esfria e as empresas precisam vender o que elas já têm no seu estoque, as empresas começam a baixar o preço para tentar fazer com que o consumidor ele reaja, ele possa comprar mais. O detalhe é que quando eles vão fazendo isso, aí a gente vai ter aí uma série de problemas, né? A atividade econômica vai caindo cada vez mais. Isso é recessão econômica, é queda no nível de atividade da economia, ok? E aí nós temos o fundo do poço. O fundo do poço é a depressão econômica. Só um minuto, que cor eu vou usar aqui? Deixa eu usar o azulzão escuro, eu vou usar o roxo. Depressão econômica. Na depressão econômica, é tudo que é de ruim na recessão fica pior. Porque aí as empresas começam a vender mais baixo, inclusive, do que os seus custos de produção. Quando a empresa vende mais baixo do que o custo de produção para tentar fazer o consumidor reagir e comprar, percebam, a empresa ela já está acumulando prejuízo. Ela já está tendo prejuízo. E esse prejuízo pode levar a quebradeira generalizada na economia. Aqui eu não tenho mais inflação alta generalizada nos preços das coisas. Aqui eu já tenho deflação. É uma queda generalizada nos preços das coisas. A gente vai ver mais adiante na aula. Entendem? Então, isso é depressão econômica. Os Estados Unidos passou por isso no ano de 1929. A Argentina passou por isso no ano de 2000, de 99 para o ano 2000. Sacam? Por essa depressão econômica. Ok? Por exemplo. Sacam? Então, nós temos esse grande problema aí. Venezuela está em depressão econômica. Então, nós temos algumas economias no mundo aí passando por grandes dificuldades. Há um medo grande de os Estados Unidos estarem entrando em recessão econômica. Se os Estados Unidos entrarem em recessão econômica, e como é a economia mais dinâmica do mundo, os Estados Unidos podem cair e puxar todo mundo junto. Esse é o medo, entendem? E aí, todo o mercado está abalado e está aí aguardando cenas dos próximos capítulos. Só que tem uma outra fase, né, do crescimento econômico e do ciclo econômico, e esta fase é a da recuperação. Agora, essa recuperação, ela só acontece com a participação do Estado na economia, ok? É preciso que o Estado possa fazer estímulos para a economia reagir e sair aqui, né, por exemplo, e sair da depressão para a recuperação econômica. Ele precisa sair daqui. Só que o Estado precisa agir. Vocês querem um exemplo que eu possa dar disso? Brasil, nesse exato instante, não é? Neste período de final de ano, por que é que o PIB está reagindo?
É porque o mercado está puxando a economia para cima? Não. É porque o Estado está puxando a economia para cima. Você está vendo auxílio emergencial para as pessoas de R$ 600. Você está vendo, né? Por isso que aí eu faço uma avaliação minha. Volta aqui para mim, John, por favor. O governo brasileiro tem sempre adotado a conversa de que é liberal. E foi todo o governo de forma liberal. Percebam, e a economia sempre, né, a economia sempre patinando. Percebam que quando o governo muda a rota e começa a intervir mais fortemente na economia, a economia começa a reagir. Sacam? Numa recuperação econômica é assim. Os Estados Unidos só saíram da recuperação econômica quando o governo começa a agir. A crise e a depressão econômica começa em 29, aí 30, nada do mercado reagir. 31, nada do mercado reagir. 32, nada do mercado reagir. 33, quando o Estado entra intervindo na economia, aí isso puxa a atividade econômica e aí acabam se beneficiando pessoas, empresas, né? E aí o ciclo econômico começa a recuperação econômica. Uma questão do Brasil agora e atual é que essa recuperação que a gente está tendo no PIB, os dados têm apontado que ela é artificial, né? E o detalhe não é artificialidade. O detalhe é que nós temos dificuldade de crescer ao longo do tempo. O Brasil tem um modelo econômico do voo da galinha. A gente joga, ela voa, mas lá na frente ela cai. Então a perspectiva nós estamos tendo uma melhora na recuperação agora, mas as perspectivas futuras é de que essa galinha não vai sustentar o seu voo, tá bom? Minha gente, são agora 8 horas batidas, eu vou para um breve break. São 3 minutinhos, já já eu volto.